A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a meditação hoje está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, que diz assim: o endemoniado de Gadara. Eu vou ler uma parte, todos conhecem, né? Eu creio que todos conhecem esta palavra, mas eu vou ler uma parte que diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Só até aqui. Essa palavra é muito forte. E o que me chamou muito a atenção é quando a palavra fala que eles arrebatavam ele para o deserto. Ele morava nos sepulcros, né? Sepulcro é lugar de gente morto, de defunto. Então, a gente entende que aquele homem espiritualmente, ele estava morto espiritualmente, né? Porque os demônios, ele tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios é quase 2.000 demônios, é muito demônio. E a palavra fala que ele se feria tudo. Aquele homem estava ferido, né? Hoje trazendo para nós, quantos de nós hoje, né? A gente fica ferido com coisas que a gente ouve, com coisas que a gente vive, escuta, é frustração, lembranças de infância, de maus tratos, de abandono, né? Quantos de nós, a criança interior, né? Que a gente cresce achando que já esqueceu, que já passou, mas quando a gente vive uma determinada situação, aquilo vem no inconsciente da gente, né? Então, a gente começa a ficar como esse homem, ferido, machucado, é onde vem as crises de ansiedade, vem as crises de depressão, se a gente não tratar. Mas Jesus veio para isso, para nos libertar, para nos curar. Quando a palavra que fala que ele se prostrou diante de Jesus, porque Jesus já tinha ordenado que os demônios saíssem dele. E ele se prostrou e disse: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios conhecem o Senhor Jesus. Então, nós também precisamos conhecer o Senhor Jesus, saber que ele nos ama, que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, né? E o interessante, porque aqui, ó, conforme a palavra disse, né, que ele foi impelido ao deserto. Impelir significa empurrar, dar impulso para frente ou arremessar com força. Pode ser usado no sentido físico ou figurado, significando estimular, induzir ou obrigar alguém a fazer algo. Vem do latim impellere, que combina com empurrar. Então, quantas das vezes uma pessoa está ferida, né? Nós estamos feridos, tristes ou chateados, sentindo uma dor grande, e a gente às vezes quer sair dali, quer se livrar daquela dor e a gente não consegue, né? Porque acontece aquilo ali, a gente está impelido. A ferida está tão grande, né? Porque cada dor, cada ferida, cada pensamento negativo, cada pensamento de rejeição, cada pensamento de abandono, de que eu não consigo, que eu sou incapaz, que eu sou... Cada
Um desses é um demônio. É um espírito negativo. É um espírito que não provém do Senhor. Porque se nós somos filhos de Deus, o nosso caráter tem que ser parecido com o de Deus. O nosso DNA é de Deus. Então eu consigo, em Deus eu posso todas as coisas. A palavra diz isso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus, a palavra diz que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra também diz que nada vai me separar do amor de Cristo, nem o porvir, nem a angústia, nem a tristeza, nem a morte, nem a vida. Então, nada pode me separar, porque aí eu já não vivo mais pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu sei. A palavra de Deus, ela tem que ser maior do que aquilo que eu sinto. Então, deserto é lugar de sofrimento. O que tem no deserto? Não tem água para beber, não tem comida para comer, não temos companhia no deserto, né? É muito calor de dia, é frio de noite. Então, o deserto ele nos obriga a buscar água, a buscar comida e a buscar a companhia. Mas qual companhia que nós precisamos buscar dentro desse deserto? Jesus, a de Jesus, né? Então, é aqui, ó, é ler palavra. A água é a palavra. A comida é a palavra. A companhia de Jesus é que nos conforta, é que nos cura, é que nos salva, é que nos liberta, é que nos ensina, é que nos capacita. É o que nos faz entender que nós somos filhos amados, que nós não estamos sozinhos, entendeu? Nós não precisamos provar nada para ninguém, não precisamos nos justificar para ninguém. Então, a palavra nos traz hoje o quê? Que a nossa libertação de tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que faz a gente olhar para baixo, pensar negativo, que faz a gente se sentir inferior, que faz a gente se sentir abandonado e tantas outras coisas, né? Porque muitas pessoas, quando elas não têm aonde buscar, quando elas não conhecem Jesus, aonde elas buscam esses alívios, o alívio para as coisas que sentem? É na bebida, né? Muitos buscam na bebida, muitos buscam no cigarro, em drogas, em jogos, em comida, em tantas coisas, né? Para ter alívio daquilo que está sentindo, que está vivendo. Mas nós precisamos buscar esse alívio em Jesus. A cura é em Jesus. Em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que nós possamos ir até o Senhor Jesus para buscar aquilo que a gente precisa nele e deixar aquilo que está nos maltratando, nos incomodando, nos empurrando para outros caminhos, né? Para longe dele, no altar dele, né? Para que ele possa segurar firme nossas mãos e nos conduzir no caminho certo, porque o caminho é estreito, mas é um caminho que vale a pena e é o melhor caminho que a gente pode seguir. Amém? Então, fiquemos hoje com essa palavra, né? Vamos refletir mais nela. Se você quiser, você pega a sua Bíblia aí, medita nela, né? Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, que chama O Endemoniado de Gadara. Que o Espírito Santo, eu creio que vai falar muito mais ao seu coração. Amém? E eu despeço com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.